Oi, nesse vídeo vamos falar sobre treliças, método das seções. Vamos ao enunciado. Uma treliça de telhado de uma água é carregado tal como mostra a figura. Determine a força nos elementos CE, DE e DF. Bom, então a gente quer aqui descobrir as forças aí nos elementos da barra CE, DE e DF, apenas 3 elementos. Então o método que a gente vai utilizar é da seção, tá? Se a gente quisesse descobrir em todas as barras, utilizaríamos o método dos nós, mas como é só apenas em 3, vamos utilizar o método das seções. Então a primeira coisa é localizar aí onde estão os segmentos que a gente quer determinar as forças. Então CE, ó, é esse segmento. DE, esse segmento aqui, e DF, tá? Bom, então esses 3 segmentos. Para aplicar a condição aí do método das seções, a gente precisa fazer um corte, dividir aí a treliça em 2 partes, tá? E esse corte tem que passar aí no máximo por 3 barras. As 3 barras que a gente quer tá aqui, ó, e tá bem visível. Para dividir em 2 partes e passar pelas 3, corta aqui na vertical. Vamos vir aqui, ó, e vou aplicar o corte. Bom, agora eu tenho a treliça está estaticamente equilibrada, então lá, mesmo a gente cortando, a gente vai considerar aí que está estaticamente equilibrado esse lado, está estaticamente equilibrado esse lado. E aí é onde a gente consegue descobrir as forças internas. Qual lado escolher? Tanto faz. Geralmente a gente escolhe aquele que tem menos forças e aquele que a geometria está aí nos ajudando, tá? Eu vou pegar esse lado aqui, que é o lado mais fácil. Se vocês quiserem tentar por esse, fiquem à vontade. Às vezes é bom treinar pelos 2 lados, porque aí você realmente confere se a resposta está certa, você treina outros ângulos, achar essas coisas. Então, para forçar aí no estudo, tenta sempre resolver por um método. Exercício foi muito difícil por esse caminho, tenta pelo outro lado. E assim você vai treinando, com o passar do tempo, você vai descobrindo qual lado aí é mais fácil. Então, eu vou pegar esse lado aqui. Quando eu pego esse lado, vão aparecer as forças internas. Para facilitar a visualização, eu vou redesenhar esse pedaço, tá? Eu vou fazer ele aqui embaixo de novo, para facilitar para vocês, ó. Então, a gente pega, copia ali a parte, tá? Para ficar bem bonitinho, explicadinho. Aqui. Desenhar tudo aqui, depois eu apago, tá? Que aí fica mais fácil para mim. Aqui. Aqui. E aqui. Vou deixar aí desenhado, tá? Para vocês visualizarem. Então, aqui que foi onde a gente realizou o corte, correto? Essas partes aqui, ó, a gente vai tracejar. Essa barra aqui não me interessa. Essa aqui até chegar ao ponto final dela me interessa. E essa também, tá? Por quê? Para aplicar o equilíbrio, os pontos podem estar dentro da parte que eu selecionei ou fora, desde que esses pontos estejam ligados a uma das barras que eu cortei, tá? Então, nesse caso, seria o ponto F, eu posso usar ele para fazer equilíbrio, ou eu posso usar o ponto E, por mais que eles estejam fora daí da parte que eu cortei. Aqui a gente tem o ponto D, aqui o C, o B e o A, tá? Aí a gente coloca as forças que já estavam ali. Então, 2 kN. Essa força aqui não vem, tá? Porque ela está fora do meu corte. O ponto fica ali, tá? Mas a força não. Só coloca as forças que estão dentro do corte. 1 kN. Aqui. Aí você vai falar, aqui não tem um pino? Tem. Tem reação de apoio? Tem. Tem o que descobrir? Tem. Então aqui, ó, a gente pôr, o que a gente tem de reação? Tem um AY e aqui a gente tem
um AX, né? Não tem nenhuma força na horizontal, então a gente já pode dizer aqui, ó, economizar, que esse AX é igual a zero. Só fazer somatório de força em X aí igual a zero, você vai ver que só tem o AX. E aqui em I, que é um rolete, né? A gente tem uma reação só, e Y. Então, antes de aplicar a condição aqui do corte, a gente vai precisar descobrir essa reação aqui de AY, né? A gente precisa descobrir quem ela é, tá? A gente já vai descobrir. Aqui, quando aplicou o corte, as forças internas vão aparecer. A gente vai considerar sempre todas as forças de tração. O que é a força de tração? Saindo do corte. Então, daqui está o corte, aqui está a força. Vou colocar na ordem aí da sequência dos pontos. A força de D para F, a força de D para I e a força de C para I. Ah, quem é a força de F para D? É o mesmo valor, porém em sentido opostos, tá? Se uma tá para lá, a outra tá para cá. Se essa aqui der para cá, essa dá para lá, tá? Então, em módulo, elas são iguais. Então, se eu achar a força DF, eu achei a força DE. Bom, DF, eu achei a FD, entendeu? Então, é esse pressuposto. Então, agora já fizemos esquemas. Agora a gente vai determinar as reações de apoio, porque a gente vai precisar do AY aqui. Se a gente tivesse escolhido esse lado, precisaríamos do IY. Então, vamos para as reações de apoio. Reações de apoio. A gente começa lá, somatório de momentos em A igual a zero. Se você quiser economizar tempo, hora de prova, você já faz aqui, só precisa do AY. Então faz somatório de momentos lá em I, você já acha só o AY, nem acha o IY. Mas geralmente nas provas os professores falam, determine todas as reações e nos elementos tal e tal. Então vamos fazer todas aqui. Somatório de momento em A, quem vai causar momento em A? Vamos lá. Olhando aqui no nosso desenho, essa força não causa momento, está no próprio ponto A, essa causa. Então vai ser um momento, segurou em A, vai girar no sentido horário, então é negativo, menos 2, que é a força, vezes a distância, força na vertical, distância na horizontal, vezes 2,4. Esse 2 também vai causar um momento negativo, menos 2 vezes a distância, 2,4, mais 2,4. Aí o 4,8. Esse 2 também causa um momento negativo. Menos 2 vezes aí 7,2. Tá? 2,4. 2,4 mais 2,4. E esse 1 aqui também causa um momento negativo. Vezes a distância, que dá 2,4 mais 2,4 mais 2,4 mais 2,4. 9,6. E mais o momento causado por IY, que vai ser positivo, que gira no sentido anti-horário. E Y vezes a distância, que também é 9,6. Isso igual a zero. Então, a gente vai ter aí que IY já está positivo desse lado, todos esses termos passam para lá positivos, então fica 2 vezes 2,4, mais 2 vezes 4,8, mais 2 vezes 7,2, mais 9,6, né? 1 vezes 9,6. Dividido tudo pelo que acompanhava ali o Y, 9,6. Então, a gente acha que o IY dá 4 kN. Aí a gente aplica a somatória de forças em Y igual a zero, para cima positivo, e a gente começa aqui ó, com AY, que é o que a gente quer achar. Aí, menos 1. Aí, aqui, menos 2. Aqui, menos 2. Aqui, menos 2. Aqui, menos 1. E o IY aqui, que a gente achou de 4 kN, positivo, mais 4, igual a zero. Então, a gente faz a conta aí. Que é o menos 2 mais 4 corta. Menos 1, menos 3, menos 4. Passa para lá. 4 kN também. Então, a gente descobriu aqui 4 kN. 4 kN. Bom, a gente tem as reações de apoio, agora a gente pode ir lá para o nosso corte. Então, só que antes de sair fazendo um monte de coisa, analisar, o que a gente tem que perceber? Temos duas forças inclinadas. Em algum momento a gente vai ter que decompor elas, tá? E para decompor a gente precisa de ângulo. Então, eu vou colocar um ângulo aqui, ó,
para decompor essa força, que eu vou chamar de alfa, e vou traçar uma horizontal aqui, e vou colocar esse ângulo aqui, que eu vou chamar de beta, tá? Então, antes de sair fazendo diversas coisas, vamos determinar quem é esse alfa e quem é esse beta, tá? Para determinar o alfa, eu preciso dessa altura, certo? E eu tenho essa medida, mas eu não tenho essa altura ainda, eu só tenho essa alturinha aqui. Então, eu vou determinar o beta. Por que eu vou determinar o beta? Porque a mesma inclinação que está aqui, é a que está aqui atrás, ó, certo? É uma reta. Então, o beta, eu posso pegar esse triângulo maior aqui, ó. Vou riscar aqui para mostrar para vocês. Tá? Então, esse triângulo maior, que é aqui onde está o beta, que aqui é a inclinação beta, que aqui é beta, e aqui continua beta. Tudo a mesma inclinação, tá? Então, primeiramente, por aqui, aqui é o ângulo beta. Então, a gente pegou esse triângulo grandão, então embaixo a base, que é 9,6, a distância total, tá? E a altura vai ser o total descontado dessa alturinha, que é reta, né? Então, é 262 menos 0,46, tá? Fazendo isso daí, a gente acha 2,16. Então, quem que vai ser beta? Vai ser arquitangente, tá? Por que a gente usa tangente? Porque a gente tem o cateto oposto e o adjacente. Então, o cateto oposto, 2,16, dividido pelo adjacente, 9,6. Então, a gente tem aí que o beta, calculando, é 12,68 graus. E a gente, agora com o beta, a gente vai conseguir achar essa alturinha aqui, ó, que é importante para a gente poder aí conseguir achar qual é esse ângulo alfa, tá? Então, como que a gente acha essa alturinha? Agora a gente vai vir para esse coisa aqui, ó. Aqui não é beta? Aqui não é 2,4? Então, aqui a gente usa o conceito da tangente para achar essa distância, tá? Vou colocar um ponto aqui, ó. Ponto M, só para identificar. Eu quero achar o segmento MD, tá? Então, vou reproduzir aqui, ó, para vocês verem o que eu estou procurando. Aqui onde eu chamei de ponto M, aqui é o ponto D, aqui é o ponto B. Aqui é 2,4, aqui é o beta que eu achei, e aqui é o segmento DM, tá? Como que eu acho isso? Eu tenho lá tangente de 12,68, que é o beta, é igual ao cateto oposto, DM, dividido pelo 2,4. Então, portanto, DM, 2,4 vezes a tangente de 2,68, a gente vai achar aí 0,54 metros, tá? Então, esse pedacinho aqui é 0,54 metros. Então, quanto que é o total? O total aqui, ó, daqui até aqui, vai ser o 0,46 mais o 0,54. É 1 metro, tá? Então, a gente já tem ali. Agora que a gente tem aquilo, a gente consegue achar quem é o alfa. Alfa, aqui é 1 metro, aqui é 2,4, então a gente vai ter que alfa é igual o arquitangente, cateto oposto é o 2,4, dividido pelo cateto adjacente, que é 1. Calculando aí esse ângulo alfa, a gente vai achar 67,38 graus. Achamos aí então os ângulos. Sim. Agora vamos analisar as forças internas aí que a gente está procurando. Por onde a gente começa? Vamos pelo que é mais fácil. Ó, aqui está na horizontal, essas duas estão inclinadas, estão ligadas ao ponto D. Então, se eu usar o ponto D
para fazer o momento, eu elimino essa daqui e essa daqui, porque as duas partem do ponto D e não causam momento. Então, quem causa momento é só F, que vai de C para E. Então, vamos começar aí fazendo somatório de momentos no ponto D, anti-horário positivo. Então, vamos lá. Quem causa momento em D? Segura aqui o D. Vamos começar daqui da ponta, levar todas as forças. Segurou em D, o AY vai girar no sentido horário, então é negativo. Então é menos 4 vezes. A força está na vertical, distância na horizontal. A distância aqui é 2,4. 2,4. Aí temos a força de 1, segurou em D, ela gira no sentido anti-horário. Então é positivo. 1 vezes a distância, força na horizontal, na vertical, distância na horizontal, 2,4. Força de 2 não causa momento em D, já está aplicada aqui. A outra força que vai causar é o FCE. Segurou aqui em D, vai girar no sentido anti-horário, então positivo. FCE vezes, aí, força na horizontal, distância na vertical. Quem é essa distância? Descobrimos que é 1 metro. Igual a 0. Portanto, vamos achar aí que FCE, já está positivo aqui desse lado, joga para o outro 7,2 kN. Deu positivo? É uma força de tração, tá? Por quê? Porque consideramos todas como de tração. Se o sinal der negativo, significa que o sentido adotado está errado e ela se torna de compressão. E agora, qual que é a força que a gente pode... o que a gente pode aplicar aí? Se a gente aplicar o momento em E, a gente elimina essa e essa. Como que eu sei que elimina? Aqui, é só pegar o E. Se a força está indo para o ponto, já elimina os dois, ó, E e E. Elimina os dois, não causa momento nele. Quem vai causar momento é só DF. Então, vamos aplicar o momento em E. Somatório de momentos em E, igual a 0. Quem vai causar o momento em E? Vamos começar pelas forças daqui. A gente tem a Y, segurou em E, vai girar no sentido horário, então negativo, menos 4 vezes a distância, 2,4 com 2,4, 4,8, tá? Aí eu tenho a força de 1, segurou em E, vai girar no sentido anti-horário, então positivo, mais 1 vezes a distância, 4,8 também. Essa força de 2 causa momento em E, vai girar no sentido anti-horário, positivo, mais 2 vezes a distância. Força na vertical, distância na horizontal, que é 2,4 também. Certo? Essa força não causa momento, essa força não causa momento. Quem vai causar momento é quem? É o FD, só que o FD está inclinado. Tem que achar a distância aqui. Não, vamos decompor. Pega a distância horizontal e distância vertical. Então, a gente prolonga ela aqui, ó, como se prolongasse, da onde ela está partindo. E vou pegar duas componentes. Vou fazer até de outra cor aqui. A gente vai pegar a componente FDFX e a componente FDFY, certo? Então, são duas componentes que causam momento. FDFX. Quem é FDFX? É o FDF, por aqui. É o FDF vezes o cosseno de beta, né? Ó, junto com o ângulo. E quem é o FDFY? É o FDF vezes o seno de beta. Então, essa aqui vai causar um momento negativo, FDF. Então, vai ficar menos FDF cosseno de 12,68, certo? FDF, força na horizontal, distância na vertical, que é 1 metro, vezes 1 metro. E
segurou em E, essa força aqui também vai girar no sentido horário, então vai ser negativo. Então, vou te colocar aqui embaixo. Vai ser menos FDF seno de 268, que é o FDF Y, vezes a distância, força na vertical, distância na horizontal, 2.4. Vezes 2.4 igual a 0. Então, isolando o FDF, a gente vai ter. Os dois termos aqui estão negativos, a gente já põe para o outro lado, fica positivo. Aí vai sobrar desse lado mesmo, menos 4 vezes 4.8, mais 1 vezes 4.8, né, que é 4.8, mais 2 vezes 2,4, não vou fazer conta nenhuma, só organizar. E aqui, esses dois termos vão para lá. Esse termo entra em evidência e esses dois termos vão somar. Então, fica dividido pelo cosseno de 268 mais 2,4 vezes o seno de 1268, tá? E aí a gente tem o FDF, que dá menos 6,39 kN. Deu negativo? Deu. Significa que eu errei o sentido, então, compressão, tá? E agora falta achar o FDE. Qual que eu posso achar? Como eu posso achar o FDE? Posso fazer somatória de força em X, né? Eu já sei o ângulo alfa. Em X eu só tenho essa componente e essa componente. Eu faço somatória de forças em X para resolver o meu problema. Somatória de forças em X. Para frente, positivo. O que eu tenho em X? Aí vamos lá. Vou colocar aqui de forma do jeito que está e depois eu venho com os valores que eu encontrei. Ó. FDF cosseno de beta. Então eu tenho FDF cosseno de 12,68 positivo, que era o que eu tinha adotado. Eu tenho FCE mais FCE e mais, aí aqui eu tenho FD, que vai ser sem o ângulo, né? Com o ângulo seria em Y, sem o ângulo em X, que é o seno. Então, FDE vezes o seno de alfa. E alfa é 67,38. Isso tudo igual a zero. Então, quem vai ser FDE? FDE vai ser igual. Tá positivo desse lado. Vai ser menos FDF. Aí eu vou colocar lá. Quem é FDF? FDF já deu negativo. Então, vai ser menos vezes menos de novo. 6,39. Cosseno de 12,68. Aí passa para lá. Menos FCE. FCE a gente achou de 7,2. Positivo. 7,2. Então, mantém aqui positivo. Tá. Tudo isso daí divide pelo que estava acompanhando o FDE, que é o seno de 67,38. Então, a gente vai achar aí o FDE de valor de menos 1,05 kN, que é uma força de compressão, deu negativo, sentido ao contrário. E uma dica, será que minhas respostas estão certas? Faço, não tem resposta, exercício, quero descobrir se está certo. Nesse método, para você descobrir, a gente usou dois momentos e a força em X, certo? Para estar certo, o somatório de forças em Y, quando eu aplicar, vai ter que dar 0 igual a 0. Então, pega todos os valores que você encontrou e aplica agora aqui somatório de forças em Y e vai ter que dar 0 igual a 0. Deu 0 igual a 0, meus valores estão corretos. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários ou entre direto em contato comigo. Muito obrigado.